Olá, pessoal, boa tarde. 4 horas aqui, hora marcada nossa. Vamos dar só aqueles 5 minutinhos padrão aqui, que tem ainda algumas pessoas se conectando. E aí a gente começa já. Eu já faço uma breve introdução para depois o Rafael, que coordena aqui o nosso jurídico, relações institucionais, ele entrar com vocês e começar a explicar um pouco mais sobre o PERS, tá bom? Só mais uns 5 minutinhos, a gente já começa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, deu aqueles Boa 5 tarde. minutos regulamentares aí, de tolerância normais. Bom, aqui estou passando rapidinho pela tela, vendo vários amigos aqui, Ana Virgínia, grande GG, tantos outros aqui, que agora a minha telinha Guerreiro, nosso conselheiro. Pô, várias pessoas bacanas, que bom ter vocês aqui. Eu sou Fernando Blower, imagino que a gente já se conhece, sou presidente do Sindi Rio e estou muito à frente desse tema PERS desde o início, por conta do quanto ele é relevante para o nosso setor, para o nosso segmento, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque esse papel é mais do Rafael, que vocês também imagino que já conheçam, então vou deixar ele falar um pouco. A dinâmica aqui, na verdade, vai ser bem simples, bem informal. O Rafael vai fazer uma introdução dos pontos principais, né, para tentar botar todo mundo mais ou menos na mesma página, e depois a gente abre para perguntas, e aí a coisa flui mais naturalmente. Eu peço só que, dentro do possível, já vai colocando as perguntas no chat, porque provavelmente a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Então, ou de muitos. Então, ali pelo chat, a gente pode também fazer compilações de blocos de perguntas e responder também em bloco, tá? Só fazer também uma outra breve introdução em relação à nossa participação. Ela veio através do Sindi Rio e da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, da qual eu sou diretor executivo. Então, a gente atua e tem atuado bastante em Brasília também por conta desse tema, e pode ser que notícias no plano político aconteçam também em breve. Mas não vou trazer isso agora não, porque é botar o carro na frente dos bois. Deixa o Rafael falar um pouquinho e a gente depois, eu faço alguns comentários complementares e aí a gente passa para perguntas, tá bom? Obrigado a todos aí por terem comparecido. Espero... Opa, tô vendo o Mário ali. Pô, muita gente legal, bacana. Que bom ter vocês aqui. Rafael, a palavra é sua. Toca o barco aí junto com a apresentação e depois a gente conversa com um pouco mais de calma. Olá, gente. Boa tarde. Como o Fernando disse, eu sou o Rafael Cardoso. Eu conheço a grande maioria de vocês aqui. Eu já estou compartilhando a tela aqui. Então, estou passando aqui, eu conheço a grande maioria dos presentes. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PERS, né? Sobre algumas mudanças, sobre o que é o programa, vamos trazer o histórico do programa, qual era a ideia inicial do programa e o que aconteceu ao longo do caminho e as medidas que o Sindi Rio foi obrigado a tomar. Cíntia, você me ajuda com o compartilhamento dela? Pode passar. Então, a gente tem primeiro o que é o PERS, né? O que é o PERS? O PERS, ele é um programa emergencial que ele foi trazido pela Lei 14.148 em 2021. E ele é justamente para poder ajudar o setor de eventos e turismo. Tá? Então, ele trouxe várias medidas ali em 2021 por causa da pandemia, por causa do setor, do sofrimento do setor, tudo que aconteceu no setor. O setor ficou muito tempo fechado, muito tempo sem faturamento ou com faturamento mínimo. Então, o governo federal, ele, à época, pensou em alguns pontos que ele poderia desonerar os empresários e manter vivo todo o setor de eventos e também relacionado a turismo. Então, a principal medida, e a que mais interessa para a gente hoje, né, é a alíquota zero dos impostos federais. Quais são eles? PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL. Então, esses são
os principais não, os impostos federais, e é o principal benefício do PERS hoje. Pode passar. Além... Sim, pode passar o... Eu consigo passar o nome. Além desse benefício, volta para o 2. Além desse benefício de alíquota zero, ele também trouxe a possibilidade de parcelamento de débitos tributários anteriores até aquele período, com desconto em juros, multa e encargos. E, além disso, o parcelamento em 145 meses, 145 prestações, o que também traz ali um alívio para os empresários. Pode passar. Qual foi o primeiro problema que a gente encontrou? O primeiro problema foi por causa de uma portaria federal, que é essa 7.163, que ela determinou que apenas os bares e restaurantes que tivessem cadastro ativo no Cadastur até 3 de maio de 2001, ou seja, da época da lei, eles poderiam se beneficiar desse programa. Então, você só poderia fazer parte, de acordo com essa portaria, se você estivesse com o cadastro ativo lá em 2021. Isso é um grande absurdo. Pode passar, Cíntia. Isso é um grande absurdo e nós entramos com uma ação, logo depois que saiu essa portaria, pedindo justamente para afastar a obrigatoriedade de ter o cadastro ativo em 2021. Isso não fazia sentido nenhum, né? Ele não faz sentido. Primeiro, não existe essa restrição na lei. E, segundo ponto, essa restrição ela tiraria completamente a isonomia dentro do próprio setor. Então, você tem bares e restaurantes que passaram pela mesma crise, pelo mesmo período, estão com os mesmos problemas, mas por eles terem ou não um cadastro que é gratuito, que não tem nenhum tipo de especificidade, por eles não terem esse cadastro ativo na época da promulgação da lei, eles não poderiam fazer, em tese, não poderiam fazer parte do programa. Então, nós entramos com essa ação e nós conseguimos, pode passar, Cíntia, e nós conseguimos uma liminar por meio de um agravo de instrumento e o desembargador, nesse caso, ele nos garantiu que nós poderíamos, sim, afastar a exigência do cadastro e sermos beneficiados pelo PERS. Então, todos os bares e restaurantes, independente de ter ou não, nessa época, nessa primeira ação, independente de terem ou não o cadastro ativo no cadastro, eles poderiam se beneficiar do programa emergencial. Tá? Só que depois disso, pode passar assim, depois da nossa ação, em 2022, nós tivemos uma nova portaria, foi uma portaria da Receita Federal, que é essa 2114, que ela, de novo, altera as regras do PERS. Né? Então, o programa, que ele era maravilhoso no início, ele começa a ficar bastante complicado e começa a gerar uma insegurança jurídica absurda para todo o setor. E o que traz essa nova instrução normativa de 2022, do início de 2022? Ela muda a exigência do cadastro, ela tira de 2021 e traz para 18 de março de 2022. Tá? Independente de ter levado para 2022, nós sempre aconselhamos a todos a fazer o cadastro, mas a nossa ação ela já tem o fundamento para afastar a exigência do cadastro em período. Então, independente do período, se era 2021 ou 2022, isso estaria abarcado já na nossa ação, que beneficia todos os associados do Sindirio e da ANR. Tá? Então, esse problema, ele, apesar de ter sido um problema à época, ele foi superado. Pode passar, Cíntia. E, no dia 29 de dezembro de 2022, né, pouco antes dos fogos estourarem, nós tivemos ainda uma nova surpresa do governo federal, que foi a edição de uma portaria, 11.266, e essa portaria simplesmente retirou todos os bares, lanchonetes e similares. Essa portaria ela restringiu o PERS só para restaurantes, que é esse CNAE 56.11.2. Ela foi específica e apontou
que apenas os restaurantes e similares, como esse CNAE, poderiam fazer jus ao PERS. De novo, nós entendemos que aqui há uma ilegalidade dessa portaria, isso não pode subsistir. Primeiro, a gente não tem essa restrição na lei, a portaria ela não pode criar uma restrição que não é legal, né? Então, a gente entende que essa exclusão ela é ilegal e nós vamos ajuizar, já foi tomada a decisão, já conversei com o Fernando, nós vamos ajuizar uma nova ação aqui para poder afastar essa exclusão de bares, lanchonetes e similares para usufruir do PERS. Pode passar. Então, E a questão do simples? Só um minutinho, a gente vai estar tudo aqui. Eu peço só para colocarem tudo no chat, todas as dúvidas, colocarem no chat. Aqui há alguma outra limitação além do enquadramento tributário? Porque a gente lembra que o PERS ele só vale para lucro real e lucro presumido, né? Ele não vale para o simples ainda. A gente tem uma outra ação que a gente vai discutir aqui na frente um pouquinho, mas ele só vale para o lucro real e lucro presumido. Então, tem alguma outra limitação além do enquadramento e do cadastro prévio no cadastro? Não, não tem mais nenhuma limitação. Pode passar. É preciso se inscrever no cadastro? Nós entendemos que sim. É muito mais seguro nós fazermos o cadastro e mantermos esse cadastro ativo do que a gente sempre depender de uma ação judicial para poder usufruir do benefício. Lembrando que o cadastro ele é gratuito, simples, né? Você consegue preencher ele em 10 minutos e é importante cadastrar todas as unidades, tanto a matriz como todas as filiais, se existirem. Por quê? Porque cada estabelecimento ele tem um próprio recolhimento. Então, como o PERS, a isenção da alíquota, ela vai ser por estabelecimento, você tem que cadastrar todas as unidades do empreendimento. Pode passar. Aqui nós temos a dúvida do Simples. As empresas enquadradas no Simples têm direito aos benefícios do PERS? A princípio, não têm. Tá? Nós ajuizamos, assim que a gente ajuizou a primeira ação pedindo para afastar a exigência do cadastro, do limite temporal do cadastro, nós também ajuizamos uma ação para incluir todos aqueles empreendimentos, todos aqueles empresários que estão enquadrados no Simples Nacional. A gente não conseguiu liminar ainda nesse processo, e esse processo, o outro processo, ele é um pouco mais fácil, tá? Ele é muito mais factível do que esse do Simples, porque no Simples a gente tem um problema formal muito forte. A lei do Simples é uma lei complementar. Então, formalmente, para você alterar uma lei complementar, você precisa de outra lei complementar. Ela tem um modo de proposição diferente, ela tem um quórum de proposição, de aprovação, totalmente diferente de uma lei ordinária. E o Simples, o PERS ele veio por uma lei ordinária, tá? Diferente do Simples, que é uma lei complementar, o PERS ele vem por uma lei ordinária. Então, existe aqui esse problema formal, e se a gente for muito técnico, a lei do PERS ela não pode alterar a lei do Simples. Então, ela não tem como zerar qualquer alíquota prevista na lei do Simples. A gente precisaria de uma outra lei, tá? Existem conversas já para a gente tentar fazer algo para beneficiar o Simples também, mas não tem nada ainda concreto nesse sentido. O que nós temos é uma ação judicial que ainda não tem qualquer decisão positiva, qualquer posição favorável a gente. Pode passar. Eu devo continuar fazendo o recolhimento dos tributos, mesmo se a ação for aprovada? A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de uma liminar. Uma ação judicial ela pode demorar alguns anos para ser finalizada, para a gente ter uma decisão final. Quando a gente fala que é uma decisão final, uma decisão com trânsito em julgado. A gente tem ali a primeira decisão, essa liminar, ela não é nenhuma sentença, foi uma decisão que ela foi dada de forma provisória para se aguardar a sentença. O processo vai correr, a União já ofereceu contestação,
esse processo continua andando, vai ser proferida a sentença. A sentença ela pode ser de procedência ou improcedência, ou seja, ela pode ser favorável ou desfavorável a gente. E a própria sentença pode cassar a liminar. Se acontecer isso, a gente ainda pode recorrer, lembrando que quem deu a decisão favorável na nossa decisão foi um desembargador. E esse desembargador, ele fica vinculado ao processo. Então, quando nós apresentarmos recurso, ou se nós ganharmos, quando a União apresentar um recurso, o mesmo desembargador que nos deu a liminar, garantindo o direito de afastar o cadastro, o problema temporal do cadastro, é aquele desembargador que vai julgar o recurso, né? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. O que isso é importante? A decisão do desembargador já é um indício do que ele pensa, né? Como ele pensa, como ele vê a sistemática do PERSE e aquele problema do PERSE. Então, tem uma possibilidade grande de o próprio desembargador manter a decisão dele, seja evitando, não dando procedência a um recurso da União, ou seja, dando procedência a um recurso nosso. Então, mas o que é mais seguro? É continuar fazendo o recolhimento. Ou, pode passar, vocês fazerem um contingenciamento de valor. O que é? Abrir uma conta, tudo aquilo que deveria ser recolhido de imposto, colocar na conta, fazer uma aplicação segura para essa conta, até a decisão final. Por que isso? Porque se tiver qualquer problema e essa decisão for cassada, os empresários eles têm 30 dias para pagar o imposto. E se não pagarem, tem uma multa relativamente alta, além de juros, multa, correção, vem tudo correndo. Então, vai para o valor a ser pago ao final, fica um valor gigantesco, principalmente se a gente lembrar que isso pode correr durante alguns anos. Tá? Então, o caminho mais seguro é continuar recolhendo para, no momento da decisão final, vocês fazerem a compensação. Então, dali para frente, ficam alguns anos sem pagar imposto, mas de uma forma segura, porque já é uma decisão final e essa compensação é feita por causa dessa decisão, ou o provisionamento do valor para, em caso de reversão, vocês terem o valor integral para pagar o imposto sem qualquer problema, sem qualquer multa e só corrigido. Tá? Pode passar. A ação visa disponibilizar todos os benefícios do PERSE às empresas associadas? Não. A gente, nessa ação, a gente foca principalmente no benefício da alíquota zero. Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente foca para conseguir esse benefício da alíquota zero dali para frente. Pode passar. As empresas abertas recentemente, ou seja, pós-pandemia, pós-decisão ou pós a promulgação da lei, elas poderiam ser atingidas, elas poderiam ser beneficiadas de uma vitória? Até agora a gente entende que sim, porque a decisão liminar ela não tem nenhuma limitação temporal ou geográfica. A decisão, ela simplesmente fala que não precisa do cadastro naquela data, né? Então, você poderia se beneficiar do programa, e ela não fala que é só a empresa que tinha que ela estava funcionando na época X, Y, Z, ou durante a pandemia, com faturamento, sem faturamento. Não traz, a nossa decisão não traz nenhuma limitação dessa. Então, a gente entende que sim. Entretanto, essa nova ação ela vai ter que tangenciar esse problema novamente, porque a Instrução Normativa de 29 de dezembro, ela também trouxe ali um outro jabuti na árvore que fala que as empresas com o cadastro que estavam ativas lá em 2021 teriam benefício ao PERSE. Então, esse foi um outro requisito legal que a gente vai ter que tangenciar nessa nova ação. Pode passar. E os associados do Sindrio? Eles têm direito ou não têm direito? Sim, todos os associados adimplentes do Sindrio, eles já têm direito de usufruir essa primeira decisão, dos efeitos dessa primeira decisão, e também vão ter direito na nossa nova ação. Então, qualquer ação que for
benéfica, né, qualquer decisão que nos for benéfica, ela atingirá a todos os associados do Sindrio e também da ANR. Tá? Em relação à apresentação, a ideia era a gente fazer, de fato, essa apresentação. Ela é bem simples, porque a gente já tira aqui algumas dúvidas, tem muitas dúvidas. Isso aqui é um compêndio das principais dúvidas que nos foram passadas ao longo do tempo. Então, aquelas dúvidas que mais se repetiram, a gente já fez esse compêndio e apresentar para vocês. Agora, vamos tirar algumas dúvidas aqui. Eu vou só ver se o Fernando quer complementar alguma coisa antes da gente entrar no ponto das dúvidas. E as dúvidas elas vão ser respondidas aqui por ordem de acordo com o chat. Fernando, quer falar alguma coisa? Fernando está no mudo. Você está falando, está no mudo. Desculpa, obrigado. Vamos lá. Deixa o QR Code aí na tela, porque eu acho legal para quem quiser entrar em contato com a gente para mais informações. Mas eu acho que o mais importante da gente entender, e você focou muito bem, Rafael, em toda a parte jurídica, seja na ação, seja no aspecto regulatório, mas deixar claro que a gente tem uma frente sólida também em relação a toda a nossa atividade institucional para tentar, em Brasília, no âmbito do Ministério da Economia, agora Ministério da Fazenda, retroceder em alguns desses pontos para ampliar o rol de atividades e acabar com essa exigência do cadastro. Então, a gente está atacando em duas frentes. Em uma frente, estamos atuando judicialmente para garantir a vocês, nossos associados, esse direito, mas em outra frente, a gente vai atuar também institucionalmente e politicamente para tentar conseguir para todo o setor esses benefícios. De qualquer maneira, o que a gente tem hoje é essa ação coletiva e essa liminar, e é um assunto que eu recomendo a vocês olhar com muito cuidado, todo mundo. Eu sei que muitos estão mais cientes do que outros. A gente fez uma pesquisa recentemente pela ANR nacionalmente com 10 mil empresas respondendo. E dessas 10 mil, para vocês terem uma noção, 75% disseram desconhecer o programa. Então, é realmente algo que muita gente ainda está entendendo do que se trata, e por isso que a gente convocou essa reunião hoje para tentar ajudar a esclarecer um pouco. Vamos passar agora para as dúvidas, Rafael. Tem bastante coisa aqui, algumas coisas acho que dá para a gente compilar aqui em algumas perguntas, né? Eu vou fazer o seguinte, Rafael, eu vou tentar ir trazendo aqui e agrupando elas para você ir respondendo, ou às vezes uma outra que for mais pontual eu posso responder eu mesmo. Primeiro tem as duas perguntas iniciais falam como se inscrever no PERS ou como formalizar, né? O que acontece é que são momentos diferentes. Uma coisa era o parcelamento de tributos que foi permitido lá atrás. Esse parcelamento, você tinha um prazo de inscrição. Isso já acabou, mas isso era para se inscrever para os tributos. Vamos lembrar, e isso talvez não tenha ficado claro aí no primeiro momento, quando a lei do PERS veio, essa parte da isenção de tributos foi vetada. Só a parte do parcelamento vigorou. Então, durante muito tempo, o PERS, para a gente, se resumia a parcelar tributos. Depois, já no ano passado, em 2022, que a isenção de tributos federais o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. E a consequência disso é que a gente passou a ter esse direito. Só que a parte de parcelamento já tinha expirado o prazo. Então, são momentos diferentes. O que era o parcelamento de impostos, isso já acabou. Isso tinha um prazo e quem aderiu, quem não aderiu, paciência. Em relação à isenção de impostos, que é o que nos importa aqui mais nesse momento, você não tem que se inscrever na Receita. Ou você tem direito ou não. E a dúvida vem se você tem direito ou não por conta dessas questões que a gente falou. Então, quem tem direito de maneira indubitável era restaurantes que estivessem no Cadastro até o início de 2022. Tá? Esses restaurantes, se você tem o KNAI de restaurante e estava no Cadastro até 2021, início de 2022, você tem direito a isso. Se você não estava no Cadastro e é restaurante, você tem direito de, por
força da decisão liminar que o Síndico Rio tem nesse momento. Essa liminar, como o Rafael já explicou, pode cair ou não, ela pode ser confirmada ou não. Então, por enquanto, você, associado ao Síndico Rio, que é restaurante, tem direito a usufruir da isenção de impostos federais. E se você não é restaurante, é bar, lanchonete, cafeteria, vai ter que agora esperar a nossa ação nova para conseguir também esse direito. Então, são 3 cenários diferentes. Vou repetir aqui para tentar deixar claro, e aí, Rafael, acho que numa próxima conversa seria legal fazer esse quadrinho, para ficar bem claro para todo mundo as diferentes circunstâncias. Então, se você é restaurante e estava no Cadastro até o início de 2022, você tem direito ao PERS e a zeradas alíquotas. Se você é restaurante, mas não estava no Cadastro, fez esse cadastro só depois, você tem o direito, por enquanto, por conta de uma liminar da nossa ação coletiva, desde que você seja associado do Síndico e da ANR. Se você é bar, lanchonete, aí você tem que esperar agora a nossa nova ação. Esse é o cenário, tá bom? Partindo aqui para a próxima pergunta, nós somos um... Peraí, deixa eu voltar lá para não perder na ordem, senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Optamos por interromper o recolhimento dos tributos federais, mas os valores estão provisionados numa aplicação financeira, caso a liminar seja cassada, tenho 30 dias para pagar sem multa e juros. Correto? Correto. O Rafael já respondeu isso também, então é isso. Se por acaso a liminar for cassada, a gente tem, quem tiver parado de recolher tem 30 dias para passar a recolher. Teria possibilidade de parcelamento, caso nesses 30 dias eu não tenha dinheiro? Aí, Rafael, pode responder, por favor? Se pode parcelar esses tributos? Então, parcelamento de tributo, ele sempre vai depender de uma lei. A gente sempre depende de uma permissão legal para ter o parcelamento de tributo. Hoje a gente tem o parcelamento ordinário, né? Então a gente poderia ali até fazer o parcelamento ordinário. Mas nada garante, primeiro, que esse parcelamento ordinário vigorará de eterno, né? Eternamente. E que na época a gente tenha algum tipo de parcelamento. Então, isso seria mais ou menos como um refis, né? Acho que todo mundo aqui está bem acostumado com os refis da vida, que a gente sempre aguarda, principalmente no estado, no município, mesmo no federal, a gente sempre aguarda ali um momento em que o ente ele traz uma lei com uma possibilidade de parcelamento, seja dando algum benefício, algum desconto em multa, juros, ou não, ele simplesmente parcela para permitir que se saia da dívida ativa e se consiga uma certidão positiva com efeito negativo. Então, no cenário atual, existe a possibilidade apenas do parcelamento ordinário, que é um parcelamento que não tem nenhum desconto de multa, de juros, nem nada. É isso, né? Exato. Tá bom. Quem estava no programa e foi excluído por falta de pagamento, podemos dar uma nova entrada? Eu imagino que quem falou aqui foi o Marlos. Eu imagino que ele deve estar falando do parcelamento de tributos. É isso, Marlos? Não sei se ele está aqui com a gente ainda. Se for em relação ao parcelamento de tributos, realmente, como a gente falou, esse prazo já expirou. Então, quem aderiu ao parcelamento, ótimo. Quem não aderiu, vai ter que fazer o parcelamento ordinário mesmo agora, tá? Agora vem uma pergunta da Lara, bem comum, que é em relação à mudança de regime. Uma empresa que estava no Simples e, portanto, não tinha isenção de tributos, sai do Simples e vai para o lucro real ou para o lucro presumido. O nosso entendimento, Rafael, me confirma, é que é possível, sim, por conta da mudança de regime, correto? Exatamente. Você pode, sim, utilizar. Lembrando que aqui a gente sempre tem que lembrar do cadastro, tá? Que foram aquelas 3 hipóteses que o Fernando lançou inicialmente. Se é um restaurante, ele tem o cadastro feito até março de 2022, pode ir tranquilamente que ele tem direito. Com a mudança do regime tributário, ele tem direito à utilização do PES. Se for pós-março de 2022, o cadastro precisa da liminar, e se não for restaurante, a gente tem um problema de precisar da inovação. Tá. Tem 2 perguntas aqui, Rafael, e aí eu confesso que esse eu não sei, sobre casas de festas. Eu imagino que elas estejam lá no hall de eventos, mas eu não sei essa lista de cabeça. Você sabe me responder? Se eles estão lá no anexo como QNAS, pertencentes? Espera aí que eu vou entrar agora aqui no anexo, vamos facilitar a nossa vida. Tá, enquanto você está procurando,
eu vou responder uma outra pergunta aqui também da Lara. Eu preciso Quando só os um vários... minutinho. Bruna, você pode Fala. me dar o seu KNAI para eu conferir aqui? Pode colocar aí aqui. Enquanto isso, tem uma outra pergunta aqui de bares e lanchonetes que estavam recolhendo, volta a recolher, que eles já não estavam recolhendo. Se eles voltam a recolher ou se eles devem recolher atrasados. Ou atrasados não, eu entendo que não, porque você estava contemplado, você estava agindo de acordo com a legislação vigente à época, ou seja, você não estava fazendo nada ilegal. A legislação mudou. E aí, no momento que a legislação mudou, aí volta para aquela dúvida. De uma perspectiva mais conservadora, você deveria voltar a recolher. E aí, se no futuro a gente conseguir, numa ação, isso você pode se restituir. Mas numa visão mais conservadora, voltaria a recolher, sim, a partir de janeiro desse ano. Mas eu entendo que não os retroativos, porque a lei tributária ela não pode retroagir, ela não pode andar para trás, gerar efeitos para trás. Então, no momento que você estava deixando de recolher, você estava amparado pela legislação daquele momento. Tem uma outra pergunta aqui sobre empresas que abriram em 2022, se elas podem ou não. Isso aí o Rafael já respondeu também na fala inicial dele, realmente não tem nenhuma limitação nem na lei, nem na decisão judicial. Então, por uma questão de isonomia, entende que sim, mesmo empresas novas podem aderir. Lembrando que esse benefício do PER tem um prazo de 60 meses. Então, na verdade, quando acabar, acaba para todo mundo, tá bom? Alguém perguntou aqui também, a Lara falou, pode se associar ao Sindirio, pode se beneficiar? Sim, Lara. E todos que estão assistindo a gente, basta se associar ao Sindirio e passa a estar no rol de empresas abrangidas pela nossa decisão judicial, tá? Fernando, deixa eu só fechar a casa de festas aqui antes de você continuar as perguntas. Bruno, eu vi aqui o KNAI que você mandou, que é 82330/02. Esse KNAI está, sim, abrangido no PEX. Então, ele está aqui dentro, não tem nenhum problema, ele está expresso aqui na portaria e ele já pode se beneficiar. Tá? Tem uma outra questão aqui, que algumas pessoas fizeram, que eu acho importante, sobre passar a ter o KNAI de restaurante. Gente, se o alvará de vocês permite, se vocês têm condição de botar o KNAI de restaurante, botem, porque vai estar solucionado. Então, a lei fala claramente, a portaria também, que continua vigente para restaurantes. Então, se você é restaurante, você está dentro. Porque tem gente que, por conta do zoneamento urbano, por conta, às vezes, de alguma norma do prédio, do condomínio ou do shopping, não pode ter atividade de restaurante no KNAI. Aí é mais complicado. Mas se você pode ter essa atividade, altere seu CNPJ, bota essa atividade e toca o barco, porque aí você vai passar a ser restaurante e você está enquadrado perfeitamente. Mas teve uma dúvida aqui falando de KNAI. Falando que o KNAI é de lanchonete, mas o alvará é de restaurante. Foi essa que você respondeu? Então, é isso que eu estou sugerindo. Se você já tem um alvará de restaurante, que é o mais difícil, coloque a atividade de restaurante no seu KNAI também. Exato, Coloque o KNAI de restaurante no seu CNPJ. E aí vai estar resolvido. E na receita. Né? Renata falou aqui também da casa de festas, está abrangido. Né? Eu acho até que foi rápido aqui. Eu não sei se eu estou errado, mas eu estou voltando aqui, não estou vendo mais nenhuma pergunta pendente, não. Artesano está perguntando se ele pode aproveitar em atividade secundária, né? Se colocar restaurante em atividade secundária. Isso é uma discussão, tem uma discussão. A receita, ela sempre vai entender que é a atividade principal. O KNAI vai ser regido pela atividade principal. Agora, isso aí, quem tá tocando essa ação judicial para a gente é o escritório Bichar Advogados, um escritório grande, reputado, bacana. E eles entendem, Rafael, a gente está no campo ainda das dúvidas, né? Muito mais do que certezas. Então, eles consideram que se tiver como KNAI secundário, é bastante defensável, já que
nem a lei, nem as portarias fazem nenhuma menção expressa a isso. O importante, mais do que ele estar como atividade principal ou secundária, é que, de fato, essa atividade aconteça. Porque se você é uma farmácia, sei lá, que por acaso tem um KNAI secundário de restaurante, aí a coisa vai complicar. Então, ainda que o restaurante seja um KNAI secundário para você, o importante é que essa atividade de restaurante, de fato, seja real, seja aquela que você está operando. Mas podendo estar como atividade principal é o mais indicado. Porque a gente tem que entender aqui, gente, que a gente está no campo das incertezas e não das certezas. Então, dentro do campo das incertezas, quanto mais adequado você tiver, melhor. Então, se você tiver cadastro, ótimo, mantém em dia. Se você não tem, faça. Se você não tem como KNAI principal, tente colocar como KNAI principal. Então, é isso. No campo das incertezas, sempre tente ser o mais próximo possível da segurança. É isso, tá? Tá. Ó, o André perguntou sobre serviço de alimentação para eventos. André, eu preciso que você me mande, eu estou com a tela dos KNAIs abertos. Eu preciso que você me mande qual é o KNAI de serviço de alimentação para eventos. Eu consigo achar um número rápido. Ele mandou. Mas, de qualquer maneira, André, precisa do cadastro, tá? Isso aí, o cadastro é uma exigência não da lei. Isso que é o importante, gente. Na lei que criou o PERSE, não falava de cadastro em momento algum. Isso veio sendo criado pelas portarias e instruções normativas da Receita. Então, na visão da Receita, precisa do cadastro. Na visão da lei, não. É exatamente isso que a gente está discutindo na ação judicial, tá? A gente está discutindo na ação judicial exatamente o fato de que a Receita não pode exigir algo que a própria lei não exigiu. Então, para todo mundo, é importante ter o cadastro, sim. Tá? É o 56. Esse KNAI não está. Ele não está na portaria. E aí, não está na portaria? Não. Então, é mais um daqueles que vai ter que ser inserido ou por ação judicial ou mudar o KNAI, exatamente. Ou muda KNAI ou precisa de ação judicial. Tem uma outra coisa, gente, em relação a como zerar a alíquota. Na verdade, você não pede para a Receita isso, porque ela não vai te responder. Não tem um local para inscrição nisso, para zerar a alíquota. Você simplesmente zera. É que nem quando você parametriza o seu sistema. Você vai abrir o teu sistema de emissão de nota fiscal, digamos que você esteja abrindo uma unidade nova, ou é seu primeiro restaurante. O provedor lá do seu sistema, né, a empresa que está fornecendo o sistema para você, vai pedir para você preencher as suas alíquotas, porque quem decide isso não é o sistema, é você e o seu contador, né? Então, o contador passa para vocês, olha, você vai botar lá tanto de PIS, tanto de COFINS, tanto de imposto de renda, etc, etc. Você vai lá e cadastra. Já que, do mesmo jeito que é você que cadastra com a orientação do seu contador, evidentemente, você simplesmente vai zerar as alíquotas, se você entender que é elegível por esses critérios que a gente está conversando, você vai zerar a alíquota de PIS, COFINS, imposto de renda e CSLL. É isso. Então, ao zerar no sistema, quando o seu sistema informar para a Receita, seu contador informar para a Receita a apuração de tributos, isso vai vir zerado. Então, é basicamente uma questão muito mais operacional do que junto à Receita. E, de novo, estamos num momento ainda de muita dúvida e insegurança. Não quer dizer, se você tomar essa decisão porque entende que é elegível conforme aqui as orientações que a gente está dando, não quer dizer que no futuro não possa haver contestações por parte da Receita. Certamente há essa possibilidade. Tá? A pergunta da Larissa também é uma dúvida minha. Vamos lá. No meu caso, o estabelecimento presta os dois serviços na prática, restaurante e bar, e tem os KNAIs cadastrados, mas os bares foram excluídos e os restaurantes permanecem. E não tem segregação de receita. Olha só, gente. Restaurante é maior do que bar, tá? Então, a sua atividade é vender alimentos e bebidas, você é um restaurante, você não é um bar. Não é bar, bebida e restaurante comida. Restaurante é um KNAI que permite venda de comida e bebida. Então, se você vende comida e bebida, você é um restaurante, ponto. Tá? Tendo o KNAI de restaurante, você está abrangido.
Então, acho que essa discussão ela ficou mais premente, principalmente para quem não vende comida, para quem tem alvará de lanchonete, cafeteria. Por quê? Porque existem alguns locais da cidade, e isso acontece em todas as cidades do Brasil, não é só no Rio de Janeiro, onde o zoneamento urbano não permite que você seja restaurante. Então, muita gente tem atividade de casa de chá, de cafeteria, de lanchonete, e não consegue mudar essa atividade. Esse que é o problema. Agora, quem já tem atividade de restaurante ou pode passar a exercer, deve exercer e pronto. Porque restaurante é um chapéu maior, onde você pode vender todo e qualquer tipo de comida e bebida. Enquanto que lanchonete, casa de chá, cafeterias são mais restritivos, tá? Então, tendo o alvará e o CNPJ de restaurante, está resolvido. Sérgio está perguntando aqui, caso cobre um imposto, tem juros e multa? Sérgio, cobrar o imposto como? Não, imagina que ele deva estar falando caso a liminar seja cassada e a gente tenha que pagar naqueles 30 dias. Se for isso... Se pagar nos 30 dias, não tem juros. Se pagar nos 30 dias, você não tem juros e multa, porque até aquele momento você estava agindo corretamente. Você tinha uma liminar te amparando. Então, você só paga juros e multas se você ultrapassar esses 30 dias. Aí sim, passa a ter juros e multas pelo tempo que você ficar inadimplente. Mas, enquanto isso, nesse momento, você estava seguindo uma decisão judicial, ou melhor, amparado por uma decisão judicial. Portanto, você não estava errado. Juros e multa vem quando você está descumprindo uma norma. Se você tem uma decisão judicial te dando amparo, ainda não cabe a cobrança. Aí, caso você ultrapasse os 30 dias, aí sim. Certo, gente? Eu acho que a gente está... Estou vendo aqui que as... que bom, Sérgio, obrigado. Estou vendo aqui que as dúvidas já estão chegando no final. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser usar a palavra, vamos... Fica à vontade. Pois é, eu ia falar duas coisas. Que bom que você já trouxe essa primeira, que é exatamente quem quiser abrir o microfone e puxar a palavra, ótimo. Mas também, gente, não achem que o nosso relacionamento termina numa reunião como essa. Pelo contrário, tá? O Sindirio está à disposição para falar individualmente com qualquer associado ou não associado. Os não associados são sempre muito bem-vindos, exatamente para poderem passar a ser, né? Então, a nossa equipe está à disposição. Entre em contato pelo telefone fixo, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Se quiserem embarcar presencialmente na nossa sede, no centro da cidade, a gente coloca um advogado para conversar, coloca alguém de atendimento. Então, assim, todos os dias, todas as horas, estaremos à disposição para não só dúvidas nesse sentido, mas em outras questões também que estejam abertas. Então, contem com a gente também. O canal vai estar sempre aberto. Mas nesse canal aqui, nesse momento agora, alguém quer pedir a palavra, alguém quer falar alguma coisa, abre o microfone aí. Fica à vontade. Oi, Fernando, eu quero, sim. Eu queria saber... Bom, primeiro eu queria parabenizar pelo o teor da matéria e, enfim, tudo muito bom. Eu queria perguntar o seguinte, eu recolho meu tributo normalmente e depois eu posso, com base nisso, pedir o ressarcimento desses valores. A compensação, sim. Compensação. Explica isso aí, Rafael, para a gente, por favor. Exato. Então, eu não preciso informar de que eu não estou... Eu apuro normalmente, eu recolho normalmente e no final do curso, da ação, do processo, eu posso pedir a compensação disso. É isso? Exatamente, querido. Se você optar por esse modo, você vai recolher como se o PERSE não existisse. Exatamente. Você vai simplesmente recolhendo o imposto normalmente. O que vai acontecer no final da nossa ação? No final da nossa ação, mas já faz o cadastro, deixa tudo pronto. No final da nossa ação, se a gente ganha, tudo aquilo que você recolheu indevidamente, porque você tinha direito ao programa. Então, você vai pegar tudo aquilo que você recolheu e vai compensar com impostos futuros. Então, você vai ficar aí um tempo sem recolher imposto, dali para frente. Não é que a Receita vai te reembolsar tudo imediatamente, entende? Você vai ficar com um crédito ali e você vai compensando dos impostos futuros que você tiver a pagar. Então, digamos que o seu faturamento não mude, você fatura 100 mil por mês, todo mês, pro resto da vida. Se você passou, então no final do ano você fatura 1.2 milhões. Se você passou 2 anos pagando, você vai passar mais 2 anos sem pagar. É basicamente essa conta, entendeu? Correto. Então,
É isso. E só mais um complemento na pergunta. Por acaso eu tiver desfeito daquela empresa, eu posso usar esse crédito no outro CNPJ? Isso eu não sei te responder. Eu deixo para o Rafael, não sei se ele sabe. Esse é um problema. A princípio, não. Você teria a compensação, ela é feita dentro da mesma empresa. Você tem algumas situações especiais, mas eu tenho até que conversar com o contador isso, quando você tem um grupo econômico e você pode ali utilizar, mas você tem que ter o grupo, tem algumas formalidades. Mas, normalmente, eu não tenho mais uma empresa, o que eu posso fazer? Você vai ter que fazer um outro caminho muito mais longo. Vai ter que ajuizar uma ação para pedir aquele valor de volta. Aí vai demorar alguns anos para você poder receber e você recebe por meio de precatório. Correto. Esse é um caso ativo, mas é um caso que pode acontecer. Obrigado. Obrigado, Rafael, tem uma questão que eu tenho uma dúvida, que está bem relacionada à pergunta que ele fez agora, que o colega fez agora. Em relação ao recolhimento aí dos impostos de maneira conservadora. Tá? Quando a gente for posteriormente, vamos supor, ganhou a ação, quando a gente for fazer essa compensação, a gente vai ter que fazer a habilitação do crédito. Como que seria feita essa habilitação do crédito? Seria feita através da retificação das DCTFs de todos os meses anteriores, ou seja, vamos supor, se forem 2 anos, retificar todas as DCTFs. A gente não poderia hoje fazer já essas DCTFs sem informar o débito e colocar o pagamento? Contabilmente, eu não sei nem se você consegue. Eu não sei, isso é uma pergunta muito mais para o contador ali. Porque assim, a DCTF eu consigo fazer sem informar o débito. Eu consigo fazer ela zerada, por exemplo, e assim, independente de gerar o DARF ou não, né? Então, eu consigo colocar lá que ele não deve nada, mas ele pagou. Então, lá na Receita vai ter lá aquele pagamento voando, que quando chegar lá na frente vai ser muito mais fácil dele se compensar. E se ele não tiver... e se a ação tiver um resultado desfavorável, aí depois a gente tem que retificar as DCTFs, mas vocês desencorajam isso? Vocês entendem que deveria fazer a DCTF corretamente como se o débito existisse? Lara, se for para fazer uma opção mais ortodoxa, mais segura, eu acho que tem que fazer a DCTF como se o débito existisse, sim. Tá. Isso seria o mais seguro ali. Tá a sua pergunta, de fato, ela é muito voltada para a área contábil. Então, eu posso até me aprofundar aqui, conversar também com alguns contadores e trazer, não sei se eu vou trazer uma resposta diferente. Então, eu sou contadora. E assim, essa realmente é uma dúvida minha. Eu acredito que outros colegas também deveriam ter essa dúvida, também devem ter essa dúvida, né? Mas, assim, eu acho que é mais uma questão mesmo da gente entender o que seria mais conservador do que uma questão contábil propriamente dita. A gente sempre tem que ter em mente que do outro lado a gente tem a receita, né? Então, o que é o mais fácil para a receita? É o mais simples. Quanto mais simples, quanto menos explicação for necessária, melhor é. Melhor. Então, se é o mais conservador, fazer o recolhimento como se o imposto existisse. Até porque o fato de informar a DCTF sem o débito, para uma empresa, por exemplo, do lucro presumido ou do lucro real, isso pode gerar até uma intimação por parte da Receita no meio do caminho, e fiscalização e coisas que a gente não está querendo, né? Lara, eu até te agradeço assim, pela pergunta, eu acho bacana isso, e eu gosto dessas reuniões, porque essas reuniões acabam, na nossa conversa, vão suscitando outras dúvidas, né, naturalmente. Eu vou até pedir aqui depois internamente para a gente guardar essa tua questão aqui e aprofundar um pouco mais nela, porque como eu falei, tudo
tudo nesse assunto é meio nebuloso, não é um momento aqui de certeza. É um A gente momento não tem muitas uma dúvidas. certeza. A gente não tem uma certeza. A gente tem aqui, obviamente, convencimentos razoáveis com base na lei, com base em jurisprudência, com base em uma série de coisas, mas, né, de um lado vai ter a Receita querendo dizer que ninguém tem direito nunca para nada, do outro tem nós, obviamente, querendo passar a ter o direito. Então, como a tua questão é uma questão bem pontual e técnica, o que eu vou pedir aqui depois é que a gente se aprofunde um pouco nisso e talvez até solte um comunicado, alguma coisa assim, que possa nortear melhor essa questão. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Eu também tenho uma pergunta, se vocês puderem nos ajudar. Por favor. O nosso alvará, a gente que fez uma perguntinha sobre o alvará, o nosso alvará é de 1955 e a gente funciona plenamente como restaurante. Só que o nosso restaurante, conta pra gente. É o Jobi, bar e restaurante Jobi. Ótimo. E o nosso alvará, a gente tem um alvará de 1955 de restaurante. E o nosso KNAI é de casa de suco e a gente deve vender pouquíssimo suco no ano aqui no Jobi. E a gente já tentou, na verdade, a gente já pensou em mudar o nosso KNAI para restaurante, mas informaram para a gente que a gente corria o risco de perder o nosso alvará de 1955 e ter que passar por uma nova fiscalização. E aí a gente sabe que tem uma série de normas hoje, de entrada de serviço, que a gente não consegue cumprir, porque o Jobi é pequeno. Então, a gente ficou meio receoso e acabou não levando isso para frente. Apesar da gente ter o serviço de restaurante no Jobi, ter um alvará de restaurante, o nosso KNAI não é de restaurante. Como é que vocês sugerem que a gente haja dessa forma agora? A gente deve correr atrás desse alvará de restaurante? Isso realmente tem do KNAI de restaurante? Isso a gente corre um risco relacionado a esse alvará antigo? Como é que funciona isso para vocês? Vamos dividir. Eu vou deixar o Rafael responder antes. Vai lá, seu nome é porque veio como iPhone ali. Eu só não quero falar. Elina. Vamos lá, Elina. Vamos dividir o seu problema, tá? Primeiro problema em relação ao KNAI. Você tem um KNAI de casa de suco, né? Isso. É o suco de cevada do Jobi, inclusive de madrugada, famosíssimo. Todo mundo aqui já experimentou. Mas, se você tem esse alvará de casa de suco, até 28 de dezembro, você não precisa... Não, a gente tem alvará de... KNAI, exato. O seu KNAI de casa de suco, até dia 28 de dezembro de 2022, você não precisava recolher os impostos federais. Você estava enquadrado no PERS se tinha o cadastro. Então, o seu problema surge no dia 29 de dezembro de 2022. Tá? Isso. Como é que a gente pode afastar esse problema? A gente vai ajuizar uma ação para tentar afastar essa instrução normativa e reincluir todos os bares, lanchonetes e similares dentro do PERS. A gente conseguindo fazer isso, seu problema está resolvido. Sim, mas a gente tem um alvará de restaurante. Não, essa é uma saída, mas o que conta é o KNAI, não é o alvará. Tá, sim. Para a Receita, o que vai contar é o KNAI. Então, essa é uma saída. Qual é a segunda saída? A segunda saída é você, de fato, incluir o KNAI de restaurante aí no Jobi. Para você fazer isso, você vai ter que fazer a alteração na Receita, né? Você vai ter que mudar, pegar o seu contrato, ver o seu contrato social, mudar na Receita, fazer a DDR, fazer todas as alterações aí para a inclusão do KNAI. Você traz um problema que seria um possível novo processo de alvará, né? Caçarem esse alvará e ter um novo alvará. Se fosse um tempo atrás, eu ia dizer que seria muito difícil ser caçado esse alvará por causa disso. Mas nós estamos num tempo estranho, de ser o mínimo ali, em relação a atos administrativos, principalmente de prefeitura e subprefeitura. É complicado, de fato, a gente tem algumas complicações. Existe o risco de você ter que renovar o seu alvará? Existe. A gente não pode fechar os olhos e dizer que não existe risco nenhum.
Existe esse risco. Tá. Mas agora, como ponderar isso? As suas duas saídas, ou assumir esse risco, colocar o KNAI de restaurante e aproveitar desde já, ou aguardar a ação do Sindri, ver se a gente consegue afastar essa exigência do absurda que só os restaurantes de KNAI sejam beneficiários do PERSE, e para você conseguir tomar uma decisão com maior nitidez ali. Na minha opinião, acho que você poderia aguardar mais um tempo. Lembrando que se a gente consegue alterar isso, a gente consegue alterar desde 29 de dezembro. Então, você conseguiria recuperar esse lado. O mais conservador para você seria aguardar um pouco. A gente não conseguiu eliminar ou não conseguiu decisão. Aí é um novo problema. E aí tem uma outra... Só complementar aqui em paralelo, eu não deixaria de fazer um levantamento claro com alguém da sua confiança, ou a gente pode indicar pessoas também, e que adaptações você eventualmente teria que fazer para a mudança de alvará e tudo. Porque aí é uma questão de conta. Se você ter isenção de tributos federais é um benefício tanto, né? Então, é muito dinheiro sobre a mesa, né? Então, vale o esforço, né? A procura. Então, exatamente. Será que não vale fazer uma adaptação ou outra, né? Ter um certo grau de risco? Não sei. Então, é claro que a decisão é totalmente de vocês. Mas eu deixaria, pelo menos em aberto, faria uma análise assim, se eu quiser hoje me adequar às normas de 2023 para o Rio de Janeiro, para o bairro onde eu estou, para a rua onde eu estou, quanto será que eu iria gastar? Né? Eu acho que vale a pena fazer essa conta. E aí eu tenho uma outra pergunta. Junto com um profissional. E aí a gente tem uma outra pergunta. A gente viu aqui com o pessoal de direito tributário que a gente foi bitributado por alguns anos em alguns produtos. E foi sugerido que a gente agora compensasse esse período que a gente ficou sem pagar, em função da gente estar sob efeito da liminar, que a gente compensasse esse valor agora com o PERSE, que a gente voltasse a pagar o PERSE e usasse esse valor que a gente foi bitributado, que a gente tem de crédito na Receita, para pagar esses meses que a gente ficou sem pagar em função da liminar. O que vocês dizem para a gente sobre isso? Vale a pena a gente compensar esse valor? Não mistura uma coisa com a outra? Eu não misturaria uma coisa com a outra. É esse o nosso pensamento. Que bom, só ratifiquei. O problema é quando o seu pensamento é o contrário, que aí a gente teria um monte de argumento. Rafael, posso fazer uma pergunta? Lógico. Eu me beneficiei do parcelamento, né? E continuei recolhendo os impostos, mas eu estou no lucro, eu estou no Simples Nacional. E eu não sei se eu perdi em algum momento, vocês também estão entrando com liminar para também as empresas que estão no Simples se beneficiarem do PERSE, é isso? A gente ajuizou a demanda lá atrás, quando a gente ajuizou para afastar a exigência temporal do Cadastro, nós também ajuizamos um processo para incluir quem está no Simples. Só que o Simples, o problema é muito mais sério do que para quem está no lucro real e presumido. Porque quem está no Simples, o Simples ele foi instituído por uma lei complementar. Então, para alterar qualquer item dentro do Simples, a gente precisa de outra lei complementar. E o PERSE ele foi instituído por uma lei ordinária. Então, as coisas não combinam. Pois é, mas e esse meu parcelamento, será que ele pode ser cancelado? Porque eu estou pagando o parcelado que eu já fiz. Então, poder ser cancelado, em tese, pode. Porque você não teria benefício do PERSE. Como não teria benefício do PERSE, não poderia entrar nesse tipo de parcelamento. Mas você não perde aquilo que você já pagou. Aquilo que você já pagou é abatido da dívida. E na prática também, mano, não sei se a gente pode falar isso claramente, o Rafael até fica à vontade para me desfazer o que eu vou falar agora. Não, eu tiro o fone, você pode falar que eu tiro o fone. Não, estou falando na boa. Qualquer coisa, se você achar que o que eu vou falar não procede, me corrige. Mas o que eu vejo na prática é o seguinte, cara, parcelamentos. O que a Receita mais quer é continuar recebendo.
Então, parcelamentos feitos em conformidade na época que foram feitos, desde que você continue pagando, eu nunca ouço que são desfeitos, entende? Ele só é cancelado quando você para de pagar, é outra história. Mas enquanto você continua pagando, normalmente a Receita deixa a coisa fluir, porque o mais difícil no Brasil para a Receita é exatamente que as pessoas paguem. Então, enquanto elas estão pagando, ninguém reclama, entendeu? Entendi. Quer dizer, eu provavelmente não vou ter o benefício da isenção de tributos federais por estar no Simples e o Simples for uma lei complementar. Mas, pelo menos, o parcelamento eu me beneficiei. Eu estou pagando, não estou atrasando, porque foi um parcelamento em 15 anos, né, que me deram. Exato. Então, tá bom. Mas você entrou pelo parcelamento do PERSE, correto? Do PERSE. Então, é isso, esse é o ponto. Se você se enquadrou como simples no parcelamento do PERSE, se a gente não tiver uma grande força-tarefa da Receita para verificar o enquadramento de cada entidade, cada CNPJ que entrou no parcelamento, você vai conseguir pagar isso, pegar a quitação, pegou a quitação, morreu o problema. Mas se existir uma força-tarefa, existe o risco. Não estou falando que esse risco é iminente ou que esse risco é grande, mas existe o risco de desenquadramento. Entendi. Mas já me clareou. Obrigado aí, Rafael. Obrigado, Fernando. Nada. Gente, eu acho que se não tinha mais ninguém, a gente chegou agora a 1 hora de reunião, que eu acho que é sempre um tempo. Aqui, ó, do Jobi, o pessoal da área 42 aqui mandou uma... Vamos fazer a consulta pelo site da prefeitura. Fazer consulta prévia, exatamente. Mas eu acho que o mais importante realmente é ter um bom profissional que cuide desse tipo de coisa. A gente conhece alguns, para poder fazer uma análise no local, porque cada local é um local, né? Então, você tem que entender ali, dentro da legislação, o que você precisa fazer ou não. Às vezes é um tamanho de escada, às vezes é uma entrada, às vezes é uma coisa no fluxo operacional. Então, essas coisas são muito caso a caso mesmo. Tá bom, gente. Bom, mais uma vez eu agradeço aqui a vocês pelo tempo, pelo interesse, por estarem junto com a gente aqui no Sindirio, acreditando no nosso trabalho. Deixo as portas abertas, reafirmo aqui, para quando vocês quiserem conversar com a nossa equipe de atendimento, com o jurídico, com outros assuntos como cursos, treinamentos, medicina ocupacional, enfim, todos os nossos serviços e benefícios. A gente tem parcerias com o cartão de crédito, como Rede, CatNet, com a Lelo, com o Sodex. Então, assim, não deixe de se inteirar também dos benefícios que a gente tem, dos serviços que a gente tem, para a gente poder ter uma atuação cada vez maior e melhor para vocês, tá bom, gente? Então, usem nossos canais, WhatsApp, e-mail, vão lá, marquem reunião presencialmente, enfim, da maneira que vocês preferirem, a gente vai estar de portas abertas, tá bom? Obrigado aí mais uma vez a todo mundo. Obrigada, e ficamos à disposição aqui. Forte abraço aí. Valeu, gente. Obrigada. Tchau.